todos, meu nome é Fabiana Santos, sou graduada em Fisioterapia pelo Centro Universitário Social da Bahia e vou apresentar o meu trabalho intitulado por Percepção Materna sobre o Método Canguru em recém-nascidos pré-termos, internados na Unidade Canguru de um hospital de Salvador, um estudo observacional. Este trabalho contou com a colaboração de Priscila Ferraz e Maria Carolina Andrade. Bom, a prematuridade é uma condição definida para os bebês que nascem antes da maturidade fetal e são classificadas com tal peso, sendo este inferior a 2.500 gramas, idade gestacional menor que 37 semanas e perímetro cefálico entre 31,5 e 37 centímetros. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2017, nascem anualmente cerca de 30 milhões de bebês prematuros ou baixo peso, o que representa cerca de 60 a 70% da mortalidade. Então, na tentativa de minimizar essa realidade, novos métodos foram criados, dentre eles o método Canguru, como uma forma de reduzir essa mortalidade, os riscos de reinternações e almejando um ganho de peso diário. Mas então, o que seria esse método Canguru? O método Canguru ele foi planejado inicialmente na Colômbia, no ano de 1979, como forma de humanizar os atendimentos aos recém-nascidos hospitalizados. E ele é classificado em 3 etapas. A primeira etapa, que ela ainda acontece na unidade de terapia intensiva neonatal, no qual, neste momento, a mãe e a família recebem informações sobre a saúde do seu filho, bem como sobre os benefícios da utilização do método Canguru. A segunda etapa ela ocorre na enfermaria Canguru, no qual, neste momento, a família ela é orientada a permanecer por o maior tempo possível com o bebê nesta posição. E a terceira etapa que ela ocorre após a alta hospitalar, no qual a mãe e o RN eles ainda continuam sendo acompanhados até que o mesmo adquira peso superior de 2.500 gramas. Desta forma, o objetivo do nosso trabalho foi verificar qual a percepção materna sobre a utilização do método Canguru em recém-nascidos pré-termos, internados na unidade Canguru de um hospital de Salvador. Bom, tratou-se de um estudo observacional de natureza qual e quantitativa de corte transversal, no qual a seleção da amostra foi feita de forma não probabilística e intencional, realizada entre junho e agosto de 2019, na cidade de Salvador. A amostra foi composta por 22 genitoras de RNs prematuros que estavam internadas na enfermaria Canguru do Hospital Geral Roberto Santos e que tinham realizado o contato pele a pele através da posição Canguru. Foram excluídas deste projeto as genitoras que apresentassem alguma alteração neurológica ou que fossem menores de 18 anos. Foi realizado um estudo piloto como forma de viabilizar o questionário implementado antes que o mesmo fosse aplicado em grande escala. E esse estudo ele foi realizado em junho de 2019 com 5 genitoras e após a realização foi realizada a reformulação da pergunta subjetiva para um melhor entendimento. As genitoras, elas, após receberem informações sobre o objetivo do trabalho e concordando com o exposto, elas foram solicitadas a assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. A entrevista ela foi composta por 11 questões, sendo 10 questões objetivas, avaliadas de acordo com a escala de Likert de 1 a 5 pontos, sendo 1 discordo totalmente e 5 concordo totalmente, e uma questão subjetiva, avaliada de acordo com a técnica de Michel Pechet, no qual o discurso é toda uma construção social que reflete a visão de mundo sobre seus autores e a sociedade em que vivem. Os dados eles foram analisados e tabulados em planilhas específicas do Microsoft Word 2013, no qual foram calculadas as medidas de tendência central e dispersão para as variáveis quantitativas e a frequência absoluta e relativa para as qualitativas. Este projeto ele foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Geral Roberto Santos, em consonância com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, no qual permite a participação destes responsáveis na pesquisa, sendo aprovado no dia 22 de maio de 2019, sob esta numeração. Aqui eu trago uma tabela referente aos dados relativos da utilização da posição Canguru, no qual, quando as genitoras elas foram inquiridas sobre se receberam as informações referentes ao método Canguru, passado pela equipe multiprofissional, 20 genitoras elas concordaram com isso. Isso, por sua vez, foi em acordo com o estudo realizado por Testoni Aires, no qual as genitoras elas também informaram que receberam essas informações da equipe de enfermagem. Quando elas foram questionadas que o método Canguru é uma técnica que pode ser realizada por qualquer membro da família, desde que o mesmo tenha tempo e disponibilidade de estar no hospital, 15 genitoras concordaram. Isso, por sua vez, vai em acordo com o que é trazido também pelo estudo de Testoni Aires, bem como com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, no qual o RN ele deve ser estimulado por todos os membros da família, uma vez que, neste momento, estão interagindo diversas experiências proprioceptivas, afetivas, bem como cognitivas.
Quando elas foram questionadas se sentiam-se confiantes para a realização da posição canguru, após terem recebido orientações, 18 genitoras concordaram, e isso, por sua vez, ele foi em desacordo com outros estudos, no quais as mães elas referiram insegurança devido ao RN ser delicado e sensível. Quando elas foram questionadas sobre o posicionamento no contato pele a pele poder trazer dificuldades devido seu primeiro contato ou devido à acomodação, 16 genitoras discordaram. E isso, por sua vez, foi em acordo com o estudo realizado por Testoni e Aires, né, no qual as mães elas viam esse posicionamento como um retorno precoce para casa. Quando elas foram questionadas que o método exige delas um maior tempo no hospital e que isso, por sua vez, pode se tornar desgastante, cansativo e que a vontade de desistir pode ser maior do que o seu real desejo, 11 genitoras concordaram. Isso, por sua vez, foi em desacordo com o estudo realizado por Martins e Santos, no qual as genitoras elas estavam visando apenas o bem-estar do seu RN, não levando em conta as suas necessidades. Quando 17 genitoras elas concordaram que o método ele proporciona essa aproximação dos pais, né, os responsáveis, fazendo com que o recém-nascido aceite o tratamento e fique mais tranquilo. Isso, por sua vez, ele vai em acordo com o que é preconizado por Nunes, uma vez que nesse momento estão interagindo a troca de calor, uma maior troca de carinho, isso, por sua vez, fortalece o vínculo. Bom, quando elas foram questionadas se o tempo para participar, né, do método canguru, se era suficiente e se elas viam realmente a necessidade da utilização do método para os seus filhos, 16 genitoras concordaram. Isso, por sua vez, vai em acordo com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, no qual eles trazem, né, que as mães elas devem posicionar os seus filhos por maior tempo possível para que seja almejado um maior ganho de peso. Dessa forma, quando elas foram questionadas, né, sobre os benefícios proporcionados sobre a saúde do seu filho, todas as mães elas entenderam o método como um ensejo de proximidade entre o binômio mãe e filho, como uma troca de sensações, como um auxílio no desenvolvimento do bebê, bem como na produção do leite materno. E aí, dentre as falas, né, elas trazem que elas se sentem mais confortáveis. A troca de contato fez com que o meu seio reagisse. Comecei a produzir leite, por isso foi muito importante, parecia uma mágica. E a partir daí, ela começou a sugar. As características mencionadas por essas mães neste processo de entendimento reforçam a importância que as mesmas têm na recuperação de seu filho, assim como na troca de afetividade. E aí ela traz: no segundo dia foi maravilhoso para mim e para ele também, no contato pele a pele. Eu olhei para ele, ele olhou para mim. Foi uma sensação de amor, de cuidado, um momento único. Ele sentindo meu coração e eu sentindo o dele. Entretanto, as mães elas revelam-se inseguras, com dúvidas, inquietas, de certo modo tristes, com a forma com que o tema é passado, visto que não apresentam uma rotina, não tem um incentivo, dada a real importância que teoricamente o método traz. E dentre as falas, elas relatam, né, o método é lindo teoricamente. Ontem mesmo coloquei ela, consegui dormir, ela ficou mais calma, tranquila. Funcionou, mas precisa ser mais bem explicado e fazer com que as mães elas sejam mais incentivadas a colocar na posição por maior tempo possível e não deixar livre para que escolhamos quando queremos ou não colocar os nossos filhos. A partir disso, né, a gente consegue concluir que a vivência do método é algo próprio, único, singular, mas que converge quando o tema em questão é o bem-estar da criança. Isso, por sua vez, se sobrepõe em sua grande maioria ao seu real desejo, em que o fato de ser um momento desgastante e muitas vezes estressante por estarem afastados de sua família, são facilmente esquecidos quando os mesmos se deparam com os resultados advindos do método. Aqui então eu trago as minhas referências e concluo com essa frase: Método Canguru, fortalecendo o vínculo, humanizando o cuidado. Obrigada!